O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Parte Pirlo! Sì! Che vittoria! Che vittoria! Non lo so che ha segnato, ma chi se lo frega! Tardelli! Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast da Cautiopédia, um oferecimento e uma parceria com a nossa querida Central 3. Muito obrigado mais uma vez a todos os que nos aturam, nos escutam e a Central 3 por abrir as portas para este querido e amado podcast. A gente chega com a edição de número 13 hoje, falando sobre temas quentes, como a aposentadoria de Gianluigi Buffon, como algumas contratações. Não que o mercado esteja muito quente, né? Mas tem contratação sim, tem contratação, tem time italiano contratando, a gente vai falar também. Mas nosso prato principal, nosso carro-chefe, na verdade é falar sobre a possível candidatura da Itália para sediar a Eurocopa de 2032. Parece longe, galera, mas é um assunto que envolve possivelmente muitos estádios que ainda serão construídos, muitas demandas da UEFA, então parece longe, mas não está tão longe assim não. E a gente vai falar como é que a Itália se encontra agora e o que dá para a Itália fazer até 2032 para ver se consegue abocanhar essa candidatura aí. É claro que eu não estou sozinho nessa, vem comigo também meu jogador de confiança, Caio Bittencourt. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como estamos, Caio? Olá a todos. Temos muito a discutir sobre estádios, porque se a gente fosse discutir sobre o mercado, perigava não ter podcast. Mas a verdade é que, assim, esse tema estádios era um tema que a gente discutia há meses, desde o outro podcast que antecedeu esse. É um assunto que sempre interessa a clubes italianos, é um assunto que interessa a todo mundo, porque nós estamos falando de catedrais não só da Itália, mas do futebol mundial. Temos, né, Nelson, um cenário na Itália onde a gente se acostumou com isso no Brasil e acha que na Europa é diferente, mas temos um cenário onde muitas equipes jogam em estádios concedidos, né? Muitas equipes não são exatamente donas dos seus estádios e acho que isso influencia muito, né, Nelson? Já joga essa primeira aí para te dar boas-vindas. Bom dia, boa tarde, boa noite. E 2032, né, é logo ali, né? Caso contrário, se a Itália não resolver alguns problemas, será comida de leões. Mas enfim, Quem pegou a referência pegou. O pessoal mais antigo aí deve ter pegado. Mas enfim, é isso, né? A Itália tem um grande problema relacionado a estádios públicos, quase todos eles, na verdade, né? Porque a Itália é um país muito burocrático. Mas já antecipando aí, eu sou contrário a sair derrubando um monte de estádios e fazer outros em cima ou mesmo abandoná-los só para fazer. Eu acho que tem que ter um meio termo aí. Aí a gente vai discutindo conforme o podcast for andando, a gente se aprofunda um pouquinho nisso. Exatamente, principalmente quando a gente chegar em Milão. Quando a gente chegar em Milão, acho que o papo vai ser muito sobre isso. Mas, vamos antes de mais nada, então, falar do quente, né? Como o pessoal gosta de falar no jornalismo. Tivemos a aposentadoria do Superman, né? Do Gianluigi Buffon, que, enfim, se aposentou. Para você que não acompanha muito, que achou que ele já estava aposentado, ainda jogava, ainda defendia o Parma. E para você que acompanha muito do futebol italiano, com certeza um momento de tristeza. A gente sente o passar do tempo, né, quando a gente vê episódios como esse.
Caio Bittencourt, queria que você falasse do ponto de vista esportivo, né? Os pepinos eu vou jogar pro Nelson depois, mas brevemente tentar resumir uma carreira que dificilmente pode ser resumida, mas queria que você falasse aí da carreira do Buffon, do seu ponto de vista pessoal. Para ser, sei lá, mais conservador e não dizer a frase clara, para aqui um dos melhores goleiros da história, ponto. Você pode dizer que é o melhor, porque ali você tem a discussão com o passado, mas o Buffon trouxe essa discussão entre passado e presente para a realidade. O índice do Buffon, desde o Parma, desde que tomou a titularidade da seleção ali no processo entre a Copa de 98 e a Euro 2000, o período de Parma, vencedor, o período de Juventus, mais vencedor ainda, e até se você pensar ali, tipo, aquele período pequenininho no PSG, a volta ao Parma e tudo mais, nesse aspecto ele trouxe muitas contribuições ao esporte. Trouxe contribuições pela sua defesa, pelas suas defesas, pela sua liderança como capitão e até sem a faixa, sua liderança natural de falar com os defensores, de estar sempre bem postado e de coordenar a defesa sem necessariamente ter de sair do gol. Mas embora nos últimos anos acabou sendo meio curioso, até com a ascensão do Neuer e toda essa questão do goleiro líbero, como ele era um dos elos entre o passado e o presente. E muitas vezes o Buffon, até em termos de idade, em termos até de relações entre o que muita gente chama que era a era de ouro da Série A dos anos 90, segunda metade dos anos 90, o começo dos anos 2000, nesse aspecto é o fim definitivo de uma era. E assim, é o fim definitivo de uma era até mesmo para o Parma, que se você for parar para pensar, mesmo com quase 45 anos, o Buffon no gol do Parma podia fazer diferença. E assim, o simples fato da mudança dele no último jogo, a mudança em que o Buffon sai machucado com 2-0 Parma a favor na semifinal dos playoffs, e sem ele o Cagliari vira, e aí ganha um resultado fundamental para a caminhada do time da Sardenha rumo à elite, se nota que até o fim ele fez diferença. E se você, entre 16 anos e alguns meses e os 44, pode dizer que fez diferença em quase todos esses anos, é porque você tem algo de especial. E o Buffon tinha esse algo de especial. Só sorte de quem viu ele com a camisa de seus times. Falamos principalmente do Parma, mas também da Juventus, em que ele construiu uma relação quase umbilical, mesmo ele não sendo um filho da base. E impressionante como ele jogou, ele participou de jogos em 4 décadas, né? Isso é uma loucura. Na década de 90, dos anos 2000, dos anos 2010 e agora os comecinhos dos anos 2020. Sempre em alto nível, evidentemente que houve uma queda de rendimento nos últimos anos, mas não só pela idade, né? Teve também muitos problemas na lombar, alguns problemas no ombro, mas é um absurdo que o cara tenha participado de jogos de 4 décadas e no geral, né, na figura, assim, na foto final, tenha ido bem em grande parte dessas 4 décadas. Nelson, eu falei brincando, né, que eu ia deixar o pepino para você, mas tô brincando, mas é sério, né, como diria o outro. Não foi uma carreira sem manchas, né, sem asteriscos. Vai ter uma galera achando a gente chato por causa disso, por falar disso. O momento de festa, o momento de lembrar o grande goleiro que ele foi, certamente. E será sempre lembrado, né, por causa disso. Eu mesmo estou achando chato, veja bem. Mas, sei lá, temos divergência. Mas, assim, pra quem não conhece essa historinha, dá uma pincelada aí, Nelson, no que o Gianluigi vacilou. Aí, principalmente no começo da carreira, né? Eu acho que isso é importante a gente falar, porque
Acho que a gente amadurece, não querendo passar pano, mas a gente dá uma amadurecida e o jovem é burro, né? Se você é jovem e está escutando a gente, tenha consciência de que você é burro. Eu já fui jovem e continuo sendo burro também, mas já fui mais burro. Mas acho importante fazer esse recorte também do Buffon, né, Nelson? Você vê a parte interessante, né? Que o Buffon ele consegue fazer um napolitano defender um dos jogadores mais identificados da história da Juventus, né? Então o Buffon tem esse papel aí até de ser quase unanimidade, mas como você falou, Anderson, no início da carreira ele teve os seus problemas, né? Para quem não sabe, né, o Buffon ele algumas vezes, né, 3 vezes mais especificamente, ele acabou tendo um flerte com simbologia fascista, neonazista, e ele se desculpou, disse que era um ignorante político e que algumas das coisas, enfim, eram coisas que ele ouvia e acabava reproduzindo. Não duvido, porque, enfim, a gente sabe que a sociedade italiana é uma sociedade em que algumas dessas frases, desses ideais, ainda está presente, já que a gente vai falar de estádios daqui a pouco. Saibam, talvez vocês que não sabem, existe um obelisco na frente do estádio olímpico que é em homenagem a Mussolini, por exemplo, e ele não foi derrubado e provavelmente nunca será. Enfim, faz parte da história, tá lá. E, enfim, essas coisas estão permeando a sociedade, né? Tipo, o Buffon, ele usou uma frase numa camisa depois de uma derrota do jogo contra a Lazio, que, enfim, basicamente significa que os desertores são traidores. Essa é uma frase que era muito comum no regime fascista, né? Enfim, para motivação das pessoas dentro ali do sistema, de que se você não tivesse fechadão com o regime, você era um traidor, né, da pátria. E ele ouvia isso e resolveu reproduzir. Obviamente isso gerou uma maior polêmica. Ele foi multado, ele pagou uma multa pesadinha na época, se desculpou. Só que 2 anos depois, né, ele acabou trocando a camisa dele. Um pouco de contexto, né? Ele se lesionou antes da Euro 2000, seria a primeira disputa dele num torneio grande, né, como titular da Itália. Ele se machucou, não pôde jogar, e quando ele volta à atividade, ele troca a camisa dele de 1 para 88. 88 na simbologia neonazista, né? Enfim, até hoje a gente pode falar sobre isso, porque é um número que foi proibido, né? Sim, de forma demagógica, na minha opinião. Porque, enfim, quem proibiu foi o governo atual da Itália, que é um governo que flerta muito proximamente com o neofascismo. Mas, enfim, esse número foi proibido porque ele remete às iniciais HH, que é da saudação nazista a Adolf Hitler, né? E, enfim, na época ele falou que ele tinha mudado para 88 porque ele queria dizer que ele era muito másculo, que ele tinha 4 testículos, e os 2 8 significariam isso, né? Cada 8 tem 2 bolas, né? E, enfim, ele quis dizer que ele ia dar a volta por cima, que ele era muito macho para isso. Enfim, também gerou a maior polêmica. Ele acabou trocando essa camisa e depois ele acabou não utilizando, né? Virou 77. Inclusive o número que depois que ele volta para a Juventus, depois da passagem do Paris Saint-Germain, que a número 1 já é do Szczesny, né? Ele acaba adotando novamente 77. E a terceira eu já acho um pouco menos grave, digamos assim, foi em 2006, porque ele pega uma faixa do público depois do tetracampeonato da Itália, né, nas comemorações, e a faixa tem uma frase nacionalista, né, orgulhosos de sermos italianos. Ele tinha acabado de ganhar o tetra, né, pela Itália, pega essa faixa, só que essa faixa vem do público e tem uma cruz celta desenhada na faixa. Eu não sei se ele viu, enfim, talvez depois dessas polêmicas todas, se ele tivesse visto, ele não teria feito, porque nessa época sim, o Buffon já era uma unanimidade, apesar de todas as questões envolvendo a Juventus, né, que estava envolvida no Calciopoli na época. Ele era uma unanimidade pelo seu valor como goleiro, e enfim, ele usa a cruz celta é identificada com movimentos ultranacionalistas, né, que também acabam flertando com o fascismo.
Enfim, essas foram as polêmicas principais. Ele também teve uma questão de ter tentado se matricular na universidade com diploma secundarista falso. E também teve a questão de ter sido citado, mas isso nunca foi provado, de que ele teria participado em apostas ilegais na época do Calciopoli. Depois também que ele seria viciado em jogo, daria 200 mil euros por mês em apostas, etc. Mas enfim, tipo, essas duas coisas de apostas foram boatos, nunca foram provados. E em relação à parte política, o Buffon ele nunca teve, apesar de ter feito isso na juventude e ter se desculpado, etc., ele nunca teve outros casos específicos, ou de derrapar com frases que fossem nacionalistas, ou de defender ideologias que fossem excludentes e tudo mais. Inclusive, na verdade, ele sempre foi um cara muito boa praça, tido como um concorrente muito leal, até por isso que ele consegue transcender a idolatria dele para além de quem torce para a Juventus e quem torce para o Parma. Ele nunca se mostrou necessariamente alinhado, né, com esse tipo de ideologia, fora, novamente eu volto a citar, nesses momentos aí. Então, não sei dizer se a gente estaria passando um pano, acho que não, porque a gente está relatando fatos aí, mas se ele for, ele deu uma disfarçada aí durante alguns grandes anos da carreira dele. É isso, gostei do resumo. Rapidinho então pra gente sair do Buffon. Maior defesa do Buffon, na sua opinião, Caio? Eu tenho duas candidatas aqui, se vocês não citarem elas, aí eu trago elas, mas vou fazer um mistério. Te contarei um segredo depois da meia-noite, Caio. Vai você primeiro. Depois da meia-noite... já é depois da meia-noite italiana, então de certa forma já dá pra contar. Mas uma que eu lembro bastante, que assim, que me marcou mesmo assim, que é essa fase teoricamente que o Buffon é meio relegado, jogando Copa Itália, onde ele nunca jogava, nessa reta final pela Juventus, na final da Copa de 2020, que me marcou muito, que era assim, um lance que ele, assim, acho que 43, 44 do segundo tempo, ele estava quase batido no lance, ele toca na bola e impede ali quase em cima da linha o gol do Maximovic, se não me engano. Do Maximovic, impede o rebote do Demi e assim impede que o Napoli ganhe aquela final nos 90 minutos. E no fim das contas acabou sendo por isso mesmo. A atuação dele foi muito boa. Acabou não dando certo em termos de pênalti, mas aquela me marcou bastante como defesa. Claro que inevitavelmente eu lembro também das defesas dele na final da Copa de 2006. Teve uma numa cabeçada do Zidane que ele faz quase de mão trocada ali, que no segundo tempo daquela final, que foi um negócio impressionante. Várias no período de Juventus que foram marcantes, especialmente essas. Ele tinha seus momentos de milagre, embora para mim o que fica do Buffon quando talvez me perguntarem lá na frente o que foi o Buffon, para mim é a segurança dele. Talvez ele não precisasse fazer tantas pontes circenses, tantas coisas assim para fazer defesa. Às vezes ele fazia isso, tipo, normalmente, como quem toma um café, como quem troca duas palavras. Nelson Oliveira, suas favoritas? Eu acho que a principal, não tem até muito como escapar, é a defesa contra o Zidane na final da Copa do Mundo de 2006, né? É uma cabeçada na prorrogação que ele defende e deixa a Itália ali com um outro espírito, né, para afrontar o final do jogo, né? E aí depois vem o Materazzi e aproveita que o Zidane já tá nervoso, né, por não ter conseguido fazer um gol, que aquela cabeçada ali, várias vezes o Zidane já tinha cabeceado e feito gols assim. Que era bom cabeceador, inclusive, né? Pessoal que não se lembra do Zidane jogando, fazia bastante gol de cabeça. Exatamente, um excelente cabeceador. Então, aquele tipo de cabeçada dele geralmente estaria dentro da rede, né?
E o Buffon não deixa. Acho que essa aí é a mais marcante de todas, não tem pra onde fugir. Bom, vocês não falaram as que eu tinha pensado, então eu vou falar que a cabeçada na final da Liga dos Campeões que o Milan vence, né? Que ele é quase pego no contrapé numa cabeçada do Inzaghi rasteira, e ele faz uma defesaça pulando pro canto esquerdo dele. E tem uma defesa, cara, mais recente, assim, que é contra o Lyon na Liga dos Campeões. Eu não vou lembrar quem chutou, mas eu lembro que a bola desvia no querido zagueiro Leonardo. A bola dá uma desviada muito leve no Bonucci. O Buffon já estava caindo para o canto esquerdo e com o desvio ele tem que ter um reflexo felino de levantar a mão e fazer uma defesaça. Quem não viu a carreira se desenrolar, o YouTube está aí para isso. Fica a nossa gratidão, nossa admiração aí. Foi meu goleiro favorito. Pode ser que venha alguém falar aí de que não inovou na posição, que não ganhou a Liga dos Campeões. Sempre vai ter alguém para tentar diminuir ou para colocar seus critérios pessoais nessa discussão. Dos que eu vi, o meu favorito, inclusive tem um quadro do Buffon, tem uma camisa do Buffon, vai deixar saudades, mas deixemos de falar do passado, já que agora o goleiro Buffon é passado, e vamos falar do futuro, né? Como falamos no começo do programa, a candidatura da Itália para sediar a Euro de 2032. Eu vou começar passando uma lista aqui, né, que serão muito provavelmente as cidades sedes, pelo menos nesse primeiro momento. Eu não vou nem falar estádio, tá, gente? Eu vou falar cidade porque a gente vai mergulhar e não adianta eu falar os estádios porque tem cidade aí que ainda não sabe nem qual vai ser o estádio. Muito provavelmente vai estar no bolo, mas a gente não sabe ainda com qual estádio. Então, seriam as cidades Bari, Bolonha, Cagliari, Firenze, Gênova, Milão, Nápoles, Roma, Torino e Verona. Olhando essa lista, acho que não vai precisar de nenhuma reforma até lá, e são 9 anos de diferença, né? É difícil a gente cravar isso, mas para ser bem sincero, eu só vejo o Allianz Stadium, né? Que é o estádio da Juventus. Pequenos retoques, eu vejo 2 estádios, né? O Olímpico de Roma e o Diego Armando Maradona em Nápoles. Agora a gente vai ter que mergulhar no resto, porque, começando com você, Caio, me chama muito a atenção que todos eles precisam de reformas, se não estruturais, se não papo de demolir e fazer um novo, como o Nelson falou, de reformas substanciais, né, digamos assim. Sim, eu acho até que tem alguns aí que você citou, mesmo o Diego Armando Maradona de Nápoles, que vão precisar de uma grande reforma. Porque, assim, se você for prestar atenção, por exemplo, o Diego Armando Maradona de Nápoles, ele até as Universiadas de 2019 e a passagem da concessão de alguns setores do estádio da prefeitura de Nápoles para o Napoli, estava num estado relativamente deplorável, com assentos velhos, com o terceiro anel com problemas, uma estrutura bem envelhecida comparada ao do resto. E assim, o único que é certeza de que não terá problemas, na prática, é o Allianz Stadium. O engraçado é que assim, todos esses estádios foram base da Copa do Mundo de 90. Das sedes originais de 90, todas foram ali sedes em 90, mas das sedes originais só. Udine não estará. Curiosamente, Udine, que tem um dos estádios mais modernos da Itália, que é o Novo Friuli. E bonito também, né? Eu acho bonitinho. Eu acho que valeria a candidatura do Novo Friuli, mas aparentemente não quiseram. E o Renzo Barbera, em Palermo, que na época era o La Favorita e tudo mais, e que no fim das contas inclusive saiu recentemente, até na esteira dessa candidatura, o quanto o Renzo Barbera está em situação deplorável, até plausível, em vista
o tanto que os problemas financeiros que o Palermo teve nos últimos tempos e também que o estádio não passou da comuna de Palermo, comuna como chamam as prefeituras, para o Palermo agora vitaminado com o dinheiro do Grupo City. O X da questão desse processo é que tudo na Itália é relativamente burocrático. Relativamente, eu ainda estou sendo generoso, porque se você for parar para pensar, das 20 equipes da Série A, só 4 têm estádios totalmente próprios. Juventus, Udinese, Atalanta e o Sassuolo. O Sassuolo, ainda em Reggio Emília, ele tem ainda aquele negocinho que na prática não é nem o Sassuolo o dono de fato do Mapei Stadium, mas sim a própria Mapei, que é dona do clube, empresa de material de construção, etc. Atalanta e Udinese ainda conseguiram acordos assim de 99 anos com a prefeitura para exploração comercial, exploração de obras e tudo mais dos estádios da cidade. Então, de certa forma, conseguiu ser vantajoso. A Atalanta conseguiu fazer suas obras, inclusive continuará suas obras para fechar ali. Falta ali a curva Sud para fechar, que a curva Sud era a única que mantinha o aspecto original do ex-Atleti Azzurri d'Italia, que hoje é o Gewiss Stadium. E nesse aspecto também houve um acordo similar para a Udinese. O X da questão é que para as prefeituras, mesmo casos como o Diego Armando Maradona, que é fechado o tempo todo, fora dos jogos, ou mesmo alguns outros como o Artemio Franchi em Florença e por aí vai, esses não são exatamente deficitários para a cidade. Para as cidades acaba meio que, entre aspas, compensando ter eles como atividade. E as prefeituras não querem desfazer deles em troca dos clubes. Ainda mais se você leva em conta San Siro e o Olímpico de Roma, que são 2 fatores primordiais. O Artemio Franchi, a Fiorentina e o Rocco Commisso ainda conseguiram um acordo e, inclusive, essa é a última temporada do velho Artemio Franchi. A partir de 24, 25, a Fiorentina jogará fora do Artemio Franchi por 2 temporadas. Não se sabe onde vai jogar se a Fiorentina pegar competições europeias, mas tem uma ideia inicial de jogar em Modena, pelo menos as partidas da Série A. E parte da ideia do Rocco Commisso é trazer um estádio com novas ideias, com novas situações e algumas vantagens. Mas aí você pode se perguntar, por que a Itália quer tanto reformar os estádios se cumprem o nível UEFA, que todos cumprem, todos esses citados, se cumprem os requisitos locais, se atende a torcida e tudo mais. De certa forma, a Itália ficou no meio do caminho com a história da Copa de 90, porque ela estava com todos os seus estádios reformados de certa forma, e isso num momento em que, a partir da Copa de 94, e especialmente com a inauguração da Amsterdã Arena, hoje Johan Cruyff Arena, se teve uma onda de novos estádios, uma onda de modernos, que aí se fez mais ainda presente depois da Copa de 98. Chegou-se um momento que, assim, a curto prazo era inviável reformar para todo mundo, porque tinha acabado de reformar a maioria desses estádios. E se tinha acabado de reformar, para que você vai gastar de novo? O único caso em que isso saiu rápido foi o do Allianz Stadium, por um motivo que falamos aqui quase sempre, que o Delle Alpi era muito deficitário, era frio no aspecto ambiente, literal mesmo, das pessoas sentirem muito frio lá, e frio no aspecto até de torcida, com torcida distante do campo, tanto a da Juve quanto do Toro, muito longe demais da pista de atletismo.
problema que tem até hoje, de certa forma, porque até o Allianz Stadium é meio para fora de Turim. Não é exatamente no coração de Turim, como foi o caso do Olímpico Grande Turino, que era o antigo Comunale e foi reformado para as Olimpíadas de Inverno de 2006. Só que o custo de uma Copa, o custo de uma Euro e o custo de uma Olimpíada de inverno ou de verão dura anos. Por muita gente, por exemplo, na Itália lardeou que a Itália terminou de pagar inteiramente a Copa de 90 e todas as suas obras só em 2020. E para pagar as Olimpíadas de Turim ainda não pagou tudo. Então, assim, até que ponto é vantajoso? Detalhe, isso que os estádios são relativamente baratos comparados ao de outros lugares. As obras faraônicas da FIFA para as últimas 3, 4 Copas. Vou pegar esse gancho do dinheiro para jogar para o Nelson, mas antes eu vou falar só porque você citou os requisitos da UEFA, né? Tem que ter um estádio com no mínimo 60 mil lugares, tem que ter um estádio com no mínimo 50, tem que ter 4 estádios com no mínimo 40 mil de capacidade e 3 estádios de no mínimo 30 mil. E como você já falou, Caio, a Itália tem esses requisitos. Nelson, a gente falou sobre duas coisas aqui, dois temas e que eu vou interligar para jogar para você. A gente fala da questão da burocracia. E quando a gente fala de burocracia, leia-se política, né? Porque se os estádios são propriedade estatais ou municipais, você tem que ter lobby, você tem que ter apoio na Câmara, você tem que ter bastidores fortes. Mas a gente sabe que existe uma vacina contra a burocracia, geralmente, né? Que é dinheiro. Né? Se você despeja um caminhão de dinheiro, acho que você pega atalhos, as coisas ficam menos burocratas. Como é que está a questão econômica, né? A força econômica dos times italianos em relação a isso, ou até tentando prever mesmo como é que vai ficar até 2032? É difícil prever porque são 9 anos, muita coisa pode acontecer. Mas como é que está o cenário econômico do país? Tá com essa capacidade de, como eu falei, usar essa vacina chamada dinheiro para quebrar essa burocracia? Não, de jeito algum. A Itália não tem dinheiro para nada há muito tempo. A Itália é um país que vive em crise. Mas assim, você falou que são 9 anos, mas a escolha vai ser feita agora, em outubro de 2023. Então, se a Itália for escolhida, né, em conjunto com a Turquia, porque isso é um atalho, né? O fato de a Itália ter se juntado à Turquia para a candidatura é um atalho, porque você divide os estádios, você divide os custos e talvez, a depender de quais sejam os estádios escolhidos, a Itália não precisa gastar tanto dinheiro para sediar a Euro, né? Digamos que sejam 10 sedes. Você separa 5 para cada lugar. A Itália fica com 5. Você fica com Milão, com Roma, com Nápoles, com Turim. E vamos ver uma que o estádio pode ser que esteja melhor. Você tem uma no sul, que é Nápoles. Você tem uma no centro, que é Roma. Você tem as duas na parte mais rica do país, Milão e Turim. Você pode escolher uma aí. Vamos botar o Artemio Franchi, que já pode ter feito terminado as obras até então. Você não precisa mais mexer em estádios para Euro. E aí o problema estádios para o país continua vivo, mesmo a Euro tendo sido sediada lá, caso, enfim, em 2032 isso continue a ser um problema tão grave. Mas o fato de agora os clubes italianos, boa parte deles está em mãos estrangeiras, acaba acelerando e intensificando essa discussão, né? Acelerando algumas mudanças e intensificando as discussões. E vou te dar um gancho aí, eu acho, que o fato de San Siro estar em xeque agora se deve muito a isso. Hoje, tanto o Milan quanto o Inter têm diretorias que não são ligadas a Milão. Não tem zero ligação com a cidade, na verdade. Então, San Siro, para eles,
se torna um problema. A gente está falando que coisas que vão acontecer, mas nessa semana sai notícia quente, sai notícia nova, né, Caio? Falando que muito possivelmente, muito provavelmente, o San Siro será tombado, o que significa que não poderá ser demolido para fazer para fazer um novo estádio no mesmo lugar. Então, se a gente já via Inter e Milan cada vez mais, sabe aquela história de ninguém solta a mão de ninguém? Esquece. Inter e Milan soltando os dedos, soltando as mãos aos poucos. Com essa decisão, muito provavelmente teremos agora uma ruptura total, né, Caio? E cada um vai partir para o seu projeto. E aí, como é que ficaria? Pode falar num geral sobre isso, mas pode falar também pensando na Euro, né? Vale a pena, né? Porque o time vai ter um novo estádio, mas assim, tem necessidade de ter mais 2 estádios em Milão? Esse aqui é o X da questão. Se você for parar para pensar, por exemplo, uma hipótese de um novo estádio e de repente o San Siro fica lá tombado só para show, só para alguma coisa, não é algo inédito no mundo. Em Munique aconteceu isso com o velho Estádio Olímpico, que está lá até hoje de pé, mas o Bayern, inicialmente o 1860 Munique, agora não, porque o 1860 Munique saiu de lá e o Allianz Arena é toda do Bayern. Mas assim, inicialmente os dois foram para a Allianz Arena e o Olympia Stadium continuou lá. O X da questão é a burocracia para 2 estádios. E aí você pode botar algumas coisas em dúvida. Milão permitiria isso? Porque você tem, por exemplo, em jogo a questão da construção, a questão do dinheiro, a questão ambiental, que hoje em dia entra muito em voga, fala mais alto se você for parar para pensar em qualquer obra. Você tem também as cidades em volta que podem querer trazer o Milan, querer trazer a Inter para jogar fazer estádios em suas cidades. Não é tão comum no nosso futebol, embora, por exemplo, seja uma coisa comum com a NFL. Se você pensar, por exemplo, que os New York Giants e os Jets jogam em Nova Jersey, se você for parar para pensar. Então, essas coisas acabam travando as ideias. E você pensar em 2 estádios diferentes, você pode ter uma dor de cabeça ainda maior. Só que ao mesmo tempo, San Siro, você tem uma faca de 2 gumes nessa história toda. Embora Milão seja uma cidade que, assim, tradicionalmente não se preocupa tanto com derrubar o antigo, se necessário, em busca do novo, o San Siro, querendo ou não, é uma catedral do futebol. O San Siro é a história de muita gente, é a história de todo torcedor que um dia viu um jogo de futebol italiano, ou até europeu, se você for parar para pensar. É uma catedral mundial. E a prefeitura de Milão sabe disso. Inter e Milan sabem disso. Só que, ao mesmo tempo, San Siro, você tem coisas que você não pode exatamente aproveitar no mundo dos estádios atuais. Primeiro você tem algumas questões de gramado, que na divisão dos dois, de Inter e Milan, pode ser um problema. Pode não, tem sido um problema. E assim, tem sido um problema, por exemplo, até no Olímpico de Roma, em que no fim das contas Roma e Lazio dividem com a seleção italiana de rugby, que você tem isso também. Você tem a questão, que eu acho que é fundamental para mim, a questão de que no San Siro não dá para se lucrar muito bem com camarotes, com essa questão dos ingressos VIP, não há uma separação muito grande, até se você for prestar atenção nos jogos, nas tribunas de honra e tudo mais,
Os presidentes e craques do passado acabam assistindo o jogo no meio da galera. E isso, atualmente, talvez não é uma boa ideia misturar a plebe com o resto. E, assim, isso acaba pesando. E também, você tem uma questão de que, no fim das contas, com uma estrutura velha, o lucro para eles acaba, no chamado match day, acaba por ficar mais limitado. Tudo bem, se você for parar para pensar, essa hipótese pode ser discutível em vista das grandes rendas que a Inter fez chegando a essa semifinal de Champions, o Milan mesma coisa, e essas tendências se viram em alguns jogos do campeonato. Só que ao mesmo tempo, você fica pensando, será que vale a pena manter tudo isso, um estádio de 80 mil, para no fim das contas você lotar dos derbys, quando pega Juventus, quando pega Roma e Lazio e quando pega o Napoli? Ah, mas não tem sido assim. Na última temporada, Milan e Inter tiveram um recorde de presença. Todos os dois times botaram mais de 70 mil. Foi recorde de presenças na média da temporada e recorde também de arrecadação. Então, na verdade, o que eu vejo muito aí é que Inter e Milan não querem dividir os problemas do estádio. E eles sabem que San Siro não vai poder oferecer a eles 100% do que eles desejam. Inter e Milan são gigantes do futebol e eles estão olhando outros times, principalmente da Inglaterra, e vamos botar o Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Real Madrid e Barcelona, um pouquinho o Atlético de Madrid nisso aí, conseguirem tirar tudo do que eles podem fazer de dinheiro. O Barcelona agora está começando a fazer isso com a reforma do Camp Nou, né? Mas Inter e Milan se vêm atrás nesse ponto e também se vêm atrás do que a Juventus faz, porque eles não têm como aproveitar, como você falou, Caio, da questão do camarote, e também não aproveitam o que tem de fora. San Siro é um estádio excelente para você ir. Você entra no estádio, em 2 minutos você já está no lugar. Então o que é que acontece? As pessoas entram na hora do jogo. Lá dentro você não tem lugar para consumir muito, você não vai ficar em fila, nem tem espaço para isso, na verdade. Então o que acontece? Fora de San Siro tem um monte de barraquinhas, tem um monte de coisas ali. Então a torcida fica ali fora, fica lá de boa, até a hora do jogo, entra. E aí vê o jogo e sai, vai embora rapidinho. É fácil, o acesso é fácil, a entrada é fácil, a saída é fácil. Ou seja, Inter e Milan querem prender o torcedor dentro do estádio para poder tirar o máximo dele. Só que existe uma questão, várias questões aí que poderia o San Siro não precisaria ser derrubado. Você consegue aproveitar, é um estádio categoria 4 da UEFA, é um estádio que atende a praticamente todos os requisitos de você pode assistir o jogo muito, muito bem. Como você falou, os VIPs têm esse problema, mas enfim, né? Os VIPs são poucos, né? Então, apesar de terem muito poder. O que eu acho que poderia acontecer... Que se for do VIP também, né? Pra gente, né? Não pra quem toma as ideias. Exatamente. O que eu acho que teria como fazer se existisse boa vontade das três partes, da Inter e do Milan, que tem hoje uma empresa, né, que é a concessionária do estádio, e da prefeitura. Conseguir fazer com que os dois clubes pudessem arrecadar com o que tem ali fora. Toda a concessão comercial ali fora. Existe uma área de um hipódromo abandonado do lado do estádio que poderia ser feito um centro comercial ali, por exemplo, que ajudaria a ter monetização, mas seria uma estrutura nova, ou seja, geraria um custo extra ali. E, enfim, seria uma solução compartilhada que permitiria que San Siro continuasse sendo utilizado e, ao mesmo tempo, para o futebol, e também você pudesse ter algo ali em torno. A outra solução que foi, para mim, que pelo menos das soluções apresentadas foi a mais interessante, em parte poderia ter sido mais, seria a ideia de ter feito o estádio ao lado de San Siro, um dos estádios novos, seria compartilhado, né, no caso, dois projetos, um deles foi vencedor, né, na época, mas enfim, já foi abandonado ao que tudo indica. O estádio ao lado
você mantém a parte de San Siro que é tombada e transforma ela em alguma outra coisa, né? Você não precisa ter o gramado, você não precisa ter a parte de fato de arquibancadas, mas você mantém a fachada do estádio, que é o que vai ser tombado em si, né? Como funciona aqui no Brasil, por exemplo. Aqui eu moro em Salvador, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, Pelourinho, tem várias outras cidades que as fachadas são tombadas e você pode fazer algumas obras dentro dos edifícios, seria mais ou menos a mesma coisa. Você mantém a história, você mantém o espaço sendo utilizado, que é importante, você mantém um prédio ali abandonado, só por ele ser histórico, não é o ideal nesse tipo de situação de conservação de patrimônio. O patrimônio utilizado é um patrimônio conservado. Então, se você não está utilizando, a chance de deterioração é maior. Você faz o estádio ao lado, faz um parque, como foi aventado. Essa, para mim, era a solução mais cabível. Se você precisasse fazer esse tipo de alteração estrutural dentro do estádio, não fosse possível. Porém, Inter e Milan percebem que não vão conseguir tirar o máximo possível daí. Assim, se fosse uma situação que o estádio não fosse essa pérola que você poderia entender 100%, mas ali tem alma, ali tem, como o Caio falou, todo torcedor de Milão que já foi no estádio foi ali. Você vai construir e Milão não aceita outro estádio, tá? Caio falou sobre a dúvida de Milão aceitar outro estádio. Não aceita, por isso que Inter e Milan estão indo nas cidades do entorno procurar terrenos. E esses estádios aí, por mais que eles sejam levantados em tempo recorde, vai demorar para eles conseguirem ter a imponência do San Siro, para terem a história que San Siro construiu e vem construindo. E assim, tudo bem, eles podem atrair turismo durante um tempo ali, tipo, uma novidade, mas você tá numa cidade ali que tem San Siro, que você pode conhecer San Siro, um estádio que teve final de Champions League, várias, teve abertura de Copa do Mundo, recebeu 2 Copas do Mundo. Se você é um torcedor que você se interessa pela história do futebol, você prefere colocar ali no topo da sua lista. Se você gosta de futebol, você vai querer conhecer os 3. Agora, se você vai colocar no topo da sua lista, você vai querer conhecer qual? O que você chega rapidinho de metrô e que tem toda essa história, ou que é lá no Cafundó do Judas e que não tem nada de história? Assim, eu vejo muitas complicações, entendo da parte financeira dos clubes e o fato de eles não quererem dividir essa administração, porém eu acho essas decisões muito impopulares, e são tão impopulares que eles não comunicam isso claramente para dizer: não queremos San Siro por isso, isso e isso, e pronto. Não fazem isso. Por quê? Porque vão tomar vaia cearense. E a gente está falando da situação atual dos clubes. Gente, a Inter está nas mãos, né? Tá ali, saiu do Suning com o grupo Oaktree, um tá devendo o outro, então a gente não sabe nem assim qual é a real situação financeira para o time poder se comprometer ou apresentar projetos. Como o Nelson acabou de falar, é um negócio muito assim, jogado aos ventos, né? Ideias, mas você não tem projetos apresentados ali com números, com fatos, com argumentos, com protótipos. Então fica uma coisa muito ali baseada no populismo e, como eu falei um pouco antes, baseado também na incapacidade de articulação política, né? Eu vejo como uma tentativa de pressionar a prefeitura de Milão. Eu vejo totalmente como isso. Os dois estão querendo levar para fora. A ideia do Milan parece ser um pouco mais avançada. O Milan foi comprado agora por um grupo que tem dinheiro. Então, entre os dois estádios, se eu fosse colocar um como mais provável, o do Milan com certeza é. Porque você pode terminar o ano com a Inter não tendo mais a Suning no comando, por causa das dívidas que ela tem do empréstimo que ela pegou com o fundo Oaktree. Então eu vejo isso como uma forma de pressão, basicamente isso, porque mas eu não acho que seja uma pressão que vai dar muito resultado. Um blefe bem muquirana, né? Bem vagabundo. Caio, partindo um pouco pro lado da suposição, e
um ponto subjetivo também. A gente está falando de uma seleção que decepciona ano sim, outro também, recentemente, né? A gente que acompanha o futebol italiano, que é muito ver a seleção italiana numa Copa do Mundo, é a atual campeã da Euro, mas passa por momentos de turbulência por ficar fora da segunda Euro consecutiva. Você acha que, de alguma forma, vai ter influência no futebol da seleção, ou pelo menos vai fazer parte de um projeto esportivo também, essa reconstrução, essa reforma dos estádios? Porque é muito comum a gente ver isso, né? O Qatar quer impulsionar o futebol. Aí é um caso complicado porque aí é o puro dinheirismo, né? Mas sendo um tanto quanto inocentes, né? Dando argumentos que a FIFA gosta de dar, o Qatar quer desenvolver o futebol no lugar, que bonito, vamos ajudar, vamos botar a Copa do Mundo lá. Mas tem exemplos melhores, né? Tem exemplos mais práticos em relação a isso, que é a própria Alemanha, né? De 2006, que ia sediar um Mundial, e você vê que tem uma atenção especial para com o projeto esportivo. Dá para sonhar que a Itália também passaria por um fenômeno, por um movimento parecido, ou estou sendo otimista? Olha, eu acho que, assim, à medida em que você ganha na votação, ou o que quer que seja, o direito de sediar uma Copa do Mundo, uma Euro, a coisa muda. Você não vai querer fazer feio em casa e tudo mais. Então, acho que o projeto vira a partir dali. Embora, acho que assim, não creio que, nossa, vai permear o projeto do futebol italiano para frente. Eu acho que o projeto é a partir de outras situações e tudo mais. Mas eu imagino que, na verdade, essa coisa da Euro, acredito eu que não tem a ver necessariamente com o time, com o desenvolvimento esportivo. O desenvolvimento esportivo nessa questão, acredito que é o último dos casos. O negócio é mais desenvolvimento de estádios mesmo, até, de repente, uma injeção pública na economia, de repente, uma desculpa para você reformar estádios e, de repente, fazer de um jeito artificial, até uma geração de empregos, se você for parar para pensar. Porque, assim, às vezes se cria uma ideia de que, por exemplo, quando teve a Copa aqui no Brasil, de que o Estado funcionou, sustentou demais as obras e tudo mais, mas por incrível que pareça, isso é uma coisa comum no resto do mundo. Se você for parar para pensar nos esportes americanos, a coisa mais comum é time mudar de cidade porque a outra cidade te dá garantia de construir um estádio ou ginásio, no caso de NBA, de NHL, e a sua atual cidade acaba não dando. Você quer um exemplo aleatório? O Oakland Raiders, ele saiu de Oakland e no fim das contas virou o Las Vegas Raiders porque Vegas disse, vem, eu garanto um estádio, eu garanto a sua vinda para cá. E nesse aspecto... Às vezes nem muda o nome da franquia, mas joga em outra cidade, né? O San Francisco 49ers joga em Santa Clara, por exemplo. Exatamente, já não joga mais em São Francisco. Então, no fim das contas, isso tem uma diferença nessa história toda. E assim, vamos lembrar que nesse quesito de estádios, o que todo mundo quer beber da fonte e tal, por mais que, assim, se ter o exemplo europeu, etc, etc, todo mundo quer pegar o modelo NFL. Afinal de contas, a NFL é a liga que mais lucra no mundo. Por outro lado, eles não entendem por que a NFL é a liga que mais lucra do mundo. Por que tem o que eu chamo muito de efeito saudade. Aquela coisa de você passar meses e de repente não vamos ver tudo, vamos consumir tudo, porque logo logo a temporada acaba. No nível de overdose que está o futebol atualmente, em termos de estádio, a gente fala muito de calendário de jogos, de maneiras para acontecer. Do aspecto financeiro, ótimo. Afinal de contas, você tem mais evento, joga dinheiro lá, a caixa registradora tá pitando. Tá pitando.
E assim, mas em termos de gramado, como fica a qualidade? Em termos de organização do espetáculo, como fica a qualidade? Então é isso, esse tipo de coisa que você tem que ficar de olho, até pensando num futuro, pensando na Euro 2032 ou até mesmo lá na frente, porque no fim das contas, mesmo que a Itália perca essa disputa que pode ser com ou sem a Turquia, no fim das contas, pode ser uma candidatura conjunta entre Itália e Turquia, o que não faria muito sentido, que não são países fronteiriços, mas algumas sedes já deixaram de fazer sentido. Então, no fim das contas, de repente, essa ideia vai lá para frente, vai para Euro 2036, 2040, para uma Copa do Mundo, talvez, lá na frente. Então, assim... Aí eu não sei nem se eu tô aqui, né, meu irmão? Exatamente. Porque se eu já tô deprimido, porque em 2032 eu vou estar com 43 anos, não avança muito mais, não. Não vamos avançar, porque, assim... Embora esse podcast goste bastante da futurologia, não cabe a gente prever, porque, assim... Como é que você vai construir simplesmente não tendo dinheiro? Não tem nenhum dono que simplesmente chegue do nada e... simplesmente eu vou construir um estádio do mais absoluto nada. Mesmo o Rocco Commisso, agora com o novo Artemio Franchi que vem aí, ele chorou tanto na imprensa para isso conseguir. Disse que a Itália era burocrática demais, que ameaçou fazer nas cidades em volta, que Florença valorizava demais o antigo, que o Artemio Franchi atual era uma porcaria, que não sei que lá. E isso faz uma diferença no fim das contas. E quantos estádios por aí o torcedor já não reclama dizendo não, porque é isso e aquilo. Porque assim, a arquitetura dos estádios mudou com o tempo. A Itália, assim, lá do tempo fascista, lá do tempo dos anos 40, anos 40, 50, que houve a construção da maioria dos estádios que temos hoje na Série A, na Série B, na Série C. Inclusive temos um problema de time não poder, de time que precisou ir à justiça para subir para a Série B, que foi o caso do Lecco, conseguiu, por sinal, por causa do estádio também. O Lecco não podia entrar na Série B porque não tinha uma capacidade ideal para o estádio. Isso ia acontecer mesmo numa Premier League? Não. Mesmo o Luton Town, assim, eles dão um sobreaviso, vocês vão ter que reformar, fazer novo estádio, mas vocês podem jogar por aí por enquanto. Bournemouth permite jogar com 18 mil, mas na Série B não pode. A burocracia italiana também não deixa. Você tem esse aspecto também. E assim, são estádios... A média de idade dos estádios na Itália é muito mais antiga do que a dos ingleses. Para não falar da Alemanha, que sediou uma Copa relativamente recente. Assim, a idade média dos estádios, segundo até um dado que o Cautio Mercato trouxe do que a gente colheu, a idade média dos estádios italianos é de 68 anos. A da Alemanha é de 38. Da Inglaterra, 35. Tudo isso para a propriedade desses estádios não ser em média entre Série A e Série B 24%. Na Alemanha e na Inglaterra, 80%. É contado nos dedos ali quem não tem estádio próprio. Na Alemanha e na Inglaterra. Então, assim... Tudo bem que no fim das contas, essa questão estádio, por muito tempo ninguém ligou. Afinal de contas, o estádio estava ali, a relação com clube e prefeitura intrínseca, ninguém vai te despejar, beleza. Só que depois dos anos 90, a coisa mudou. Você precisa lucrar com o Match Day. Você precisa lucrar de inúmeras formas. E a Itália sofre por isso. Se você for prestar atenção, outro clube que sofreu bastante nessa brincadeira, a Roma. A Roma, na época do Pallotta, toda hora
Eles bateram na porta ali de Tordivale, ali na capital, pensaram em outras áreas da cidade, porque a prefeitura não ia permitir o Olímpico, e no fim das contas, a Lazio ia ficar com o Olímpico, de todo jeito, e no fim das contas, não deu certo. Quer dizer, então no fim, nessa situação, são um monte de facas de dois gumes. Porque ao mesmo tempo o torcedor também não vai querer desfazer. Você não tem a garantia do para onde ir, como todos os casos que o Nelson citou de Milão. Então, essa história vai se prolongar. Vamos falar muito sobre isso ainda nas próximas edições, com certeza. Nas próximas não, mas com certeza volta e meia voltaremos a esse tema. Vamos finalizar essa edição então, falando... Vou fazer uma espécie de gincana aqui, fazer um passo-repasso aqui da Cautiopédia. Para a gente não se alongar muito, eu vou trazer 5 transferências que aconteceram depois da gravação do nosso último programa, né? Entre a edição número 12 e a edição que a gente está gravando hoje. Nenhuma do Napoli? Nenhuma do Napoli. Ah, que pena! Que triste! De Laurentiis não contrata! Vocês vão escolher uma só para falar, tá? As outras 3, quem quiser saber, vai procurar na internet. Vocês vão avaliar só 2, tá? Eu vou trazer as 5. Nelson escolhe primeiro, Caio escolhe segundo e os outros 3 caem no esquecimento. Tem a chegada do Chukwueze no Milan. Tem a Fiorentina contratando o Infantino, que não é o careca da UEFA, graças a Deus, né? É o argentino Infantino. Tem a Atalanta fechando com o pitoresco El Bilal Touré. Tem a Lazio anunciando o Kamada e tem a volta do Matias Vinha para a Itália para jogar no Sassuolo. Nelson, pega uma e passa para o colega de trás. Vou pegar o Kamada na Lazio. E, enfim, é o primeiro japonês, né, da história da Lazio. Isso já é algo pitoresco. É um cara que estava acertado com o Milan. Tudo certinho, mas o fato de o Milan precisar de jogadores em outras posições e os objetivos serem extracomunitários, né? O Chukwueze, por exemplo, fez com que ele ficasse em stand-by, e esse stand-by, na verdade, virou uma melada, né? O interessante do Kamada é que ele chega com uma característica diferente do que o Milinkovic-Savic, mas ele talvez faça essa função aí. E aí também fazer um dueto ali com o Luiz Alberto, o Sarri vive as turras com o Luiz Alberto. Tô curioso para ver como é que vai funcionar. Pode ir, Caio. Mete a mão aí no saco das transferências e... Não, negócio assim, só para dizer que o Vinha vai se manter na Itália só. O Vinha vai se manter. Ele foi passear, Não, é que assim, você vai dizer que ele foi passear em Roma, é maldade da sua parte. É maldade, mas eu vou dizer... Não. Eu quis dizer que ele foi passear na Inglaterra. Eu vou dizer do Chukwueze no Milan, que para mim foi uma das melhores contratações dessa janela até aqui. Eu acho que dá um ganho muito bom ao jogo pelos lados do Milan, dá uma função interessante ali pelos lados e dá uma sustentação muito boa tanto a Rafael Leão quanto a Giroud. E de repente até dá muitas características de drible, de passe. Ele precisa melhorar um pouco na finalização, mas aí eu acho que ele vai acabar conseguindo. Por enquanto, o Milan, para mim, tem feito o melhor mercado nesse momento. O Milan soube, com a grana do Tonali, fazer os melhores investimentos até aqui e vem se protagonizando para que na próxima edição, em que faremos um pré-campeonato, a gente falar bem do Milan. Mas até para não dizer que eu não falei das flores, cara, quando é que o Napoli vai contratar alguém, hein? Possivelmente quando já estiver rolando o campeonato. Não, de repente, não, eles estão achando que não, tá passando ali o dia. Tudo bem que as renovações aconteceram, tudo mais, mas cara, cadê o substituto do Kim? Cadê o pessoal do banco ali pra meia, ponta direita, que o Lozano, pelo amor de Deus, mas enfim, cadê? Não sabemos e saberemos, ou não, na próxima edição, né? Espero que saibamos
na edição de número 14, porque a de número 13 fica por aqui. Muito obrigado mais uma vez ao pessoal da Central 3 pela parceria. Um abraço para Leandro e a mim, que tem que editar isso aqui, ouvir cada barbaridade que não vai ao ar, né? Um abraço também a Matias, a toda a galera da Central 3 e um abraço a você que escutou a gente até aqui. Abraço Caio, abraço Nelson e nos vemos na próxima edição, já para falar muito possivelmente sobre a próxima edição da Série A que começa daqui a pouquinho. Então nos vemos e nos ouvimos lá na edição de número 14. Arrivederci, tchau!